Araxá faz parte totalmente da minha história. Por exemplo, meu pai nasceu em Araxá. Minha infância, os momentos mais felizes da minha infância, eu passei em Araxá. Em Araxá, eu aprendi a gostar de ouvir história e de contar história. O gosto de contar história, de ouvir história, nasceu aqui. Eu sou jornalista, né? Eu não sou espírita. Então a pergunta que sempre me fazem é: por que você escreve sobre Chico Xavier? Por que você escreve agora, então, 20 anos depois do primeiro livro, sobre Kardec? Um resumo curto das duas histórias. Chico Xavier, um homem que escreveu mais de 400 livros, vendeu mais de 25 milhões de exemplares e doou toda a renda dos direitos autorais a instituições beneficentes. E aí que ele olhou e falou assim, gente, é isso que eu sinto, quer dizer, os espíritos existem, isso não é uma loucura da minha cabeça. Então, o livro dos espíritos salvou Chico, salvou. E o livro dos médiuns, para ele e para várias pessoas que têm mediunidade, os espíritas, é um guia, é um manual de instruções que o Chico foi seguindo. Quem é Kardec? Kardec era um professor absolutamente cético na França do século XIX. De repente, ele vê mesas se levantarem do chão. De repente, ele vê essas mesas baterem no chão e comunicarem, passarem mensagens atribuídas ao invisível. Cada batida correspondia a uma letra do alfabeto. Uma batida A, duas batidas B. E ele começou a anotar aquelas mensagens que as mesas comunicavam, e ele começou a achar que havia inteligência, uma inteligência oculta naquele fenômeno. O Kardec não tinha nenhuma mediunidade, ele era incapaz de ter qualquer diálogo que não fosse intermediado por médiuns. São histórias muito fortes, muito intrigantes, né, que eu resolvi contar como jornalista. Marcel, antes de entrar nos livros, conta um pouquinho da história do jornalismo para a gente. Você ajudou a criar o Linha Direta, não foi isso? Eu fiz o Linha Direta, eu fiz supervisão de texto do programa, depois eu ajudei a implantar, criei junto com o Caco o Profissão Repórter, e hoje eu faço o roteiro do Na Moral, né, do programa do Bial. Mas no Linha Direta eu fiquei 4 anos, né, lidando com histórias bem barra pesada, né, e aprendi muito ali. E aprendi uma coisa também, para a gente lidar com essas histórias são tão duras, né, muitas vezes a gente tem que lidar com elas com uma certa leveza, né? As histórias do Linha Direta são impressionantes, né, Marcel? Que era cada caso escabroso, né? E vocês acabavam levando a brincadeira para se defender daquilo. Como é que era? Teve um que a Anabela, minha mulher está até aqui, ela até apurou, não é mentira isso, que ela foi depois fazer até uma matéria sobre esse caso. Um juiz de Floresta ligou para a redação para dizer o seguinte, olha o caso real. Um senhor da cidadezinha lá de Floresta, ele tinha a namorada dele era uma mula. De onde, Marcelo? Lá de Floresta, eu acho que é interior no Mato Grosso, não sei direito. Ok. Eu decorei que é Floresta. E aí ele tinha esse caso, a namorada dele era mula. Ele ia para a praça, mesmo. Uma mula, ia para a praça jogar baralho, a mula ia junto. Aí ele ia para o forró, a mula ia junto e tal, e era aquela paixão de uns 20 anos, é uma coisa muito forte. E aí chegou um dia, o vizinho comprou um jegue, o vizinho dele. E ele está à noite e tal, de repente ele escuta um barulho no quintal e flagra a mula com o jegue. E aí o que ele faz? Ele mata a mula, mata o jegue. Aí o vizinho vem e mata ele. Era o caso.
Aí o Marcelo queria, de qualquer jeito, fazer esse caso, né? E aí eu ficava brincando, como a gente vai fazer isso? Vai botar naquele video, né? Um jegue, uma mula, um amor proibido, uma paixão que terminou em crime, né? E ele falava, isso é ótimo, é esse o texto, né? E a gente só não fez porque o assassino ele não estava foragido. A gente só tinha que pegar o foragido, né? Ele estava já preso, ele se entregou. Senão ia ao ar, o jegue, a mula e o amor proibido, né? Como é que é o do creme, Marcel? O creme é horrível, é meio triste, mas do creme é o seguinte, tem uma calamidade no Brasil, isso é calamidade mesmo, que é assim, homem mata mulher a rodo, né? Assim, você tem uma violência contra a mulher no Brasil. Sabe que o estado, Minas Gerais é o estado, agora estou falando sério, é o estado que mais se mata. É porque mais se mata, né? Não, isso é número oficial. Mas é uma tragédia absoluta, né? Então, mata por qualquer coisa, como se o homem fosse dono da mulher mesmo e sai matando. E aí a gente tinha aqueles casos, assim, podia escolher e o que a gente precisava era assim, qual é o diferencial de cada caso, quando você vai construir? Tudo bem, mas como se chegou até essa morte e tal? E teve uma morte tão absurda, assim, tão estúpida, que a gente acabou, talvez até para se defender mesmo de tanta violência, né, a gente fez um trocadilho aí, bem Ronan Soares, que era o seguinte, o cara, olha por que ele matou a mulher. Ele abriu a bolsa da mulher e encontrou na bolsa um creme de enrijecer seios. E aí ele olhou e falou assim, você está me traindo. Pá! Deu 3 tiros na mulher, porque encontrou o creme de enrijecer seios. Aí a gente batizou o caso de O Creme Não Compensa. Era o título. E o roteiro circulava na Globo até alguém da direção, né, achar por bem rasgar. O que é isso? Você tira esse título do roteiro, né? Podemos falar mais um pouquinho de televisão antes de passar para os livros, Afonso? De bobeira, vamos falar só disso. Esses anos todos, Marcel, porque televisão não é brincadeira. Eu fiquei 21 anos, tive úlcera, hemorragia de úlcera 2 vezes. Não dou conta. E você, esses anos todos, o que tem sido mais difícil? Os grandes sustos, os grandes apertos, as alegrias, como é que tem sido esse cotidiano? Porque você só pega rabo de foguete. É sofrido, né? É muito sofrido mesmo, porque assim, você tem que implantar o programa, né? Criar o programa, lutar para que esse programa tenha qualidade e tenha audiência, né? Que a gente realmente, a Globo é uma empresa que a gente tem um compromisso com liderança, né? Então a gente luta muito. E nos programas que eu faço, são programas com âncoras, né? Então são programas que tem Pedro Bial à frente, que tem o Caco Barcelos à frente, né? Que tinha o Marcelo Rezende à frente. Então você tem que saber ouvir muito bem, entender muito bem quem está à frente de cada programa, para que eles se sintam à vontade, né? Respeitados, né, atendidos nos programas. Então, essa é uma luta. E eu acho, assim, que meus cabelos brancos, né, Leila? Eu tenho até uma história aqui, por exemplo, essa história é triste também, mas, assim, eu, no Profissão Repórter, eu deixava a família 4 dias por semana para ir para São Paulo, né, minha família do Rio, e eu ia para São Paulo e ficava naquela ponte aérea sem fim, né? Quando você começa a voltar para casa e você se atualiza, né? Fala, o que está acontecendo na casa? Já é hora de você ir embora, né? De novo. Com 3 filhos pequenos, que estão aqui na frente, né? E aí, no fim da temporada, realmente, quando eu resolvi largar São Paulo e voltar para o Rio, largar o programa, eu estava acabado. Aí eu peguei um táxi, no Rio mesmo, à noite, graças a Deus, não era dia, eu tenho que falar isso. E aí eu estava no banco de trás, assim, o taxista... E eu começo a conversar com o taxista, eu falo não sei o que da minha mãe. Aí o taxista olha, assim, arregala o olho. O senhor ainda tem mãe? Aí eu falei, tenho. Ele, benza a Deus, benza a Deus. Aí eu vi, eu preciso sair rápido do programa, né? Foi
Sério, sabe que isso foi uma das coisas decisivas? Eu falei assim, eu estou acabadíssimo. Acabei, né? Nenhum jornalista escreveu essa história, por quê? Por preconceito, na época. Quando eu falei no Jornal do Brasil que eu ia escrever, amigos meus viravam e falavam assim para mim, Chico Xavier? Mas não é Chico Anísio? Não é Chico Buarque? Chico Mendes? Chico Xavier? E falava assim, isso vai pegar muito mal para você. Eu acho iniciativas literárias, né, dos festivais literários que estão pelo Brasil inteiro, escolher Araxá. Eu acho Araxá interessante porque é o lugar de onde primeiro se vê o sol em linguagem indígena, né? E o sol, para mim, é luz. E luz é conhecimento, né? Eu acho que a gente trazer o conhecimento para Araxá é muito interessante, porque isso aqui é uma cidade de excelências, de águas maravilhosas, cheia, né? Então, Araxá é uma... Eu sou apaixonado por Araxá. Eu acho que a cidade merece realmente uma iniciativa dessa envergadura. Marcelo, vamos falar então agora um pouquinho dos livros, voltando para a literatura. Do Chico. Vamos falar um pouquinho do Chico antes do mais recente? Deixa eu falar, assim, é uma coisa que sempre me perguntam. Quer dizer, eu fiz o Chico Xavier e agora a biografia do Kardec, são biografias jornalísticas. E sempre me perguntam, você é espírita? Eu não sou espírita. Né? Até hoje não sou espírita. Né? Muitos espíritas falam, ainda não, ou você não sabe, mas já é. Né? Então, por que escrever os livros? Eu acho, uma coisa que é importante, assim, eu acho que Araxá tem muito a ver com eu ter entrado nesse tema. Né? Porque o Chico era um personagem da minha infância também, né? Então, por exemplo, para muitos jornalistas, colegas meus do Jornal do Brasil e tal, ele era uma figura meio estranha ao extremo, né? Para mim, não, porque ele fazia parte meio da mitologia ali familiar, era o homem que falava com os mortos, né? Então, eu acho que teve uma influência da minha vida, da minha infância em Araxá, e tem um interesse jornalístico. Por quê? Olha os dois personagens como são jornalisticamente, para mim, pelo menos, assim, muito interessantes. O Chico Xavier. Quem é Chico Xavier? Ele escreveu mais de 400 livros, vendeu mais de 30 milhões de exemplares, doou todos os direitos autorais em instituições beneficentes. Outro dia eu estava pensando nisso. Você já fez a conta, assim, abstratamente, quanto que ele poderia ter dinheiro? Não. Considerando um livro a R$30? Não. Mas vamos pensar assim, 30 milhões. Muito dinheiro. O autor ganha 10%, né? Com R$30. Um preço médio de 20, R$2, 60 milhões, pelo menos, que ele teria. E doou mesmo, eu fui a cartório, ouvi, por exemplo, as obras dele são todas, a Federação Espírita Brasileira, várias outras editoras, elas vivem, né, dos direitos autorais e das obras dele, né? Então, ele doou, e por que ele doou? Porque ele dizia, os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. Passou a vida repetindo isso, né, até morrer na cama estreita do quarto simples de Uberaba. Porque se fosse um autor comum, nos primeiros 100 mil livros, ele mudava de ideia. Mudava. Nenhum jornalista escreveu essa história, por quê? Por preconceito, na época. Quando eu falei no Jornal do Brasil que eu ia escrever, amigos meus viravam e falavam assim para mim, Chico Xavier? Mas não é Chico Anísio? Não é Chico Buarque? Chico Mendes? Chico Xavier? E falavam assim, isso vai pegar muito mal para você, desiste disso. Eu brinco, até o Chico Bento da Turma da Mônica serviria, mas o Chico Xavier não. E aí eu fui e fiz, apesar desse preconceito. Na minha opinião, uma das frases mais fortes do Chico Xavier foi: graças a Deus eu aprendi a viver apenas com o necessário. Olha como isso é inteligente. Qual a medida do necessário para a gente? Ele encontrou a medida. O pouco para ele era muito suficiente. O Kardec, olha como é outro personagem que também te leva a uma pergunta assim, como assim? Quem é o Kardec? O Kardec era um professor absolutamente cético, racionalista,
do século XIX em Paris, cético. E aí ele vai para um evento, que era um evento que estava lotando salões nobres de Paris, da Europa, dos Estados Unidos, em que aconteciam os fenômenos das mesas girantes. O que as mesas faziam? As mesas se erguiam, né? Você sentava em volta da mesa, elas se erguiam e começavam, ou flutuavam, ou às vezes batiam no teto e caíam, ou às vezes elas iam batendo os pés no chão, e aí você ia contando as batidas dos pés da mesa e transformando isso em alfabeto. Então, mensagens vinham através das mesas. O processo foi ficando tão sofisticado que era assim, aqui tem uma mesa de 4 pés. Então, você dividia o alfabeto pé por pé. Esse aqui é o pé número 1, 2, 3 e 4. O pé número 1 vai da letra A à letra E. O pé número 2, a F ao H. Então, ficava mais rápido de você contar. Pé número 2, uma batida, já era a letra F, por exemplo. Aí ele foi numa dessas sessões, ele achava que aquilo era ou embuste, óbvio, né, roldana, fio invisível e tal, ímãs, né, ou era a energia dos corpos reunidos em torno dessas mesas, geravam uma força cinética, ele usava os sistemas, porque ele era um professor de ciências, e aquela mesa se movia assim, ou por boa fé, ou por má fé, enfim, não acreditava. Aí ele viu esse fenômeno e começou a se aprofundar e chegou a 2 adolescentes que, com 12, 13 anos, faziam uma cesta de vime se mexer. No fundo dessa cesta tinha um lápis acoplado e ele começou a lançar perguntas para o invisível e essas meninas meio que sustentavam esse cesto e botavam no papel mensagens completamente complexas, assim, respostas de um altíssimo nível. Aí ele começou a olhar e falar assim, bom, existe uma inteligência oculta na dança das mesas, nessas mensagens do invisível e no cesto. E aí, aos 53 anos, esse homem muda de vida, muda de nome para dar voz aos espíritos. Então, o que transformou esse homem? O que ele viu que acabou com o ceticismo dele? Então, o que é o livro? O livro é a história de uma conversão. Simplesmente são os altos e baixos, verdades e mentiras, dessa busca de um homem que deixa de ser um professor cético para ser um missionário. E tem alguma coisa de um livro já que fez essa biografia, outra coisa que você se baseou para poder chegar nisso? Olha, não existe, Afonso, nenhuma biografia jornalística. Dele, não, né? Nenhuma. No Brasil, nenhuma. Só escritas por espíritas, na verdade, né? O que eu fiz foi, principalmente, ele escreveu durante 9 anos uma revista espírita, que nunca tinha sido esmiuçada como é ele escrevendo, e ele escrevia tudo sozinho, tudo. E ele respondia cartas do mundo inteiro, né? Quando ele morreu, já tinha 20 milhões de espíritas, adeptos da doutrina que ele codificou. Então, um mergulho nisso e toda a reconstituição daquele tempo, do século XIX, eu fui cruzando para tentar retratar ele como se ele fosse a principal fonte. Assim, é pelos olhos dele que eu vou, inclusive, expondo contradições dele. Porque o que acontece, que eu comecei a achar em algum momento, em algum momento, ele fica dividido entre ser aquele cientista que analisa os fenômenos com distanciamento e rigor, para ser um divulgador. Então, em alguns momentos, é como se ele estivesse refém da doutrina que ele codifica. Então, isso aparece ao longo do livro, quer dizer, essas contradições. Você, porque na biografia do Chico Xavier, você mostra o tanto que ele sofreu, né? No Kardec, tem esse componente de sofrimento, de enfrentar resistência, muito. Ser crucificado? Muito. Porque o que acontece? Ele vira... Primeiro que os jornais riam muito dos fenômenos, né? Já naquela época, a imprensa achava isso a coisa mais engraçada do mundo. Mesas se levantando, passando mensagem, né? E muitos médiums que até o Kardec chegou a admirar em alguns momentos,
Depois esses médios confessaram ter fraudado fenômenos. Então, ele foi sendo, em algumas vezes, assim, amado, idolatrado pelos discípulos, sendo chamado de mestre, mas algumas vezes você vê ele caindo em ciladas, né, apostando em fraudes que depois eram reveladas e confessadas pelos próprios farsantes, né? Então, você tem ele o tempo inteiro lutando para difundir uma doutrina que era vista com muito preconceito, e até chegar um momento que é sensacional, que eu acho que é o... que eu não sabia direito onde o livro ia chegar, para te falar a verdade. Chegou uma hora, eu fiquei, meu Deus, para onde isso vai? E aí eu entendi, tem uma frase para o Espiritismo que é crucial, que é assim, fora da caridade não há salvação. E eu achava essa frase, me incomodava, porque eu acho ela muito vertical, assim, muito radical. Assim, fora da caridade não há salvação. Eu acho que, em parte, o que ele quis dizer é que fora da caridade, para o Espiritismo, não há salvação. Se você basear uma doutrina inteira em fenômenos sempre sujeitos a fraudes, a farsantes, você acaba com a doutrina. Pois é, agora, eu me lembro que quando você foi fazer a pesquisa toda Por Trás do Véu de Ísis, que você viajou pelo Brasil inteiro, né? Eu me lembro uma vez que eu liguei para o Marcel, estava conversando com ele, perguntando o que ele estava encontrando por aí, como é que ele estava se sentindo, e teve um momento em que ele estava muito desapontado, né, Marcel? Assim, porque estava encontrando coisas que ele não estava conseguindo acreditar muito. Até que depois a coisa reverteu, porque você encontrou pessoas seríssimas, né? Então, você viu essas possibilidades de, não sei, não vou chamar de fraude, que é uma coisa pesada, mas coisas duvidosas aí no caminho de seguidores do Chico Xavier. Agora, no caso do Allan Kardec, você falou das contradições do Allan Kardec. Nele, o personagem, a pessoa, você viu algum indício disso ou você terminou o livro confiando integralmente nele? No Kardec, eu acreditei assim, eu acho que ele trabalhou duro para divulgar a fé na imortalidade da alma, do espírito, né? Então, ele chegou um momento em que ele acreditou 100% no ciclo que ele divulgou e que move essa doutrina até hoje, que mobiliza, pelo menos, são 5 milhões de kardecistas no Brasil, que se declaram, proclamam, né, no censo kardecistas, e 30 milhões de simpatizantes. Como ele resumiu esse ciclo, que é uma coisa, logicamente, assim, tem uma lógica muito forte nisso, que é nascer, morrer, renascer, progredir sem cessar. Esta é a lei, né? Então, por que para ele fez todo sentido? Quer dizer, a vida, o que a gente faz no mundo? Será que a vida é só isso? Quer dizer, é essa nossa correria, a gente corre, cansa, compra, faz dívida, trabalha incessantemente, faz alguns filhos, quando não faz filhos e morre. Será que a vida é isso ou ela é mais do que isso? Ou por que tanta dor, né? E como explicar tanta dor? Então, ele viu nessa dinâmica que os espíritos teriam ditado para ele um Deus, por exemplo, muito mais misericordioso do que o Deus que te condena, por exemplo, que às vezes você vai para o inferno, ou você vai para o céu, vai para o purgatório. Para o Espiritismo, você colhe o que você planta. Você morre para renascer depois. Então, se você faz o bem, vai sofrer menos. Talvez você nem precise voltar para a Terra, por exemplo. E Kardec foi percebendo esses sentidos que o moveram até o fim, com o máximo de honestidade. Minha fé não é consolidada, entendeu? Essa é a minha resposta mais política. É assim, às vezes eu acredito, às vezes eu não acredito em nada. Às vezes eu acredito em quase tudo. Tem dias que eu não acredito em nada.
fazer que o livro seja ponto de referência, ponto de busca de conhecimento cada vez mais, isso é uma coisa que não pode nunca ser esquecida por um segundo sequer. Então o Frei Araxá cumpre plenamente esse papel, e o que eu fico sonhando é que essa ideia seja ampliada para outros grandes centros mineiros como Araxá, pelo Brasil afora. Acho super bacana saber que está sendo aqui em Araxá, que é uma cidade que ela já tem um afeto assim inserido no conceito dela, e acho que vai ser super importante para a cidade, como seria para qualquer cidade menor, né, de Minas. Acho que é uma iniciativa muito legal. Agora, o que dá a impressão é que o Chico Xavier era um iluminado, o Allan Kardec seria um operário da fé? Ele seria um operário, ele era um missionário lutando para divulgar e difundir a doutrina que ele codificou. Então, ele era um trabalhador, ele era um guerreiro, ele era quase que um comandante em chefe. Tanto é que os discursos que ele fazia para os seguidores dele, os discípulos, né, nas viagens de divulgação da doutrina, eram discursos quase que de guerra mesmo, né? Vamos vencer, vamos amai-vos e instruí-vos, né? A guerra totalmente do bem, mas uma guerra. E o Chico é como se ele tivesse vindo depois de Kardec. Por exemplo, o Chico ele nasceu em 2 de abril. O Kardec foi enterrado em 2 de abril. Então, para muitos espíritas, o Chico seria uma reencarnação do Kardec, e ele teria voltado como Chico para colocar em prática, né, as lições que ele codificou e que ele difundiu no século anterior. Era essa a pergunta que eu queria te falar. Você faria uma linha do tempo? Faria, totalmente. Os dois? Totalmente. O Chico, por exemplo, olha o que era o Kardec para o Chico. Primeiro que o Chico falava para os colaboradores dele, para os seguidores dele, falava assim, na dúvida, se vocês duvidarem de mim, se vocês tiverem alguma dúvida, leiam Kardec. Era o que ele falava, leiam Kardec, ali é a fonte, né? E o Chico achava, durante boa parte da infância e na adolescência, ele sempre ouvindo vozes, tendo visões, a família achava que o Chico era louco, né? O pai queria internar em manicômio e tudo. E o Chico só entendeu que ele não era louco quando ele leu o Livro dos Espíritos, do Kardec, né? Que é um livro realmente incrível. Quantos anos que ele tinha mesmo? Ele tinha 15 anos, e aí que ele olhou e falou assim, gente, é isso que eu sinto, quer dizer, os espíritos existem, isso não é uma loucura da minha cabeça. Então, o Livro dos Espíritos salvou Chico, salvou. E o Livro dos Médiuns, para ele e para várias pessoas que têm mediunidade, os espíritas, é um guia, é um manual de instruções que o Chico foi seguindo, né? Então, o que acontece? O Kardec não tinha nenhuma mediunidade, ele era incapaz de ter qualquer diálogo que não fosse intermediado por médiuns, né? Então, ele era o professor que colocava no papel aquelas mensagens intermediadas por outros, né? Ele ia ouvindo e ia escrevendo. E o Chico, ele tinha todos os campos abertos, né? Ele não tinha privacidade nenhuma, ele vivia invadido por, né, espíritos que chegavam sem parar, né, a cada instante, e ele foi colocando em prática a lição número 1 do Kardec: fora da caridade não há salvação. Marcelo, eu sei que você é jornalista, eu sei que você faz isso com a técnica jornalista. Mas você acredita? Você acabou de falar uma frase. Ele tinha mediunidade. Eu falei e já me arrependi na hora que eu falei. Falei, eu não posso falar, eu teria mediunidade. Eu acho assim, Afonso, o que acontece é assim, minha fé não é consolidada, entendeu? Essa é a minha resposta mais política. É assim, às vezes eu acredito, às vezes eu não acredito em nada. Às vezes eu acredito em quase tudo. Tem dias que eu não acredito em nada. E os dois livros, o do Chico Xavier e do Kardec, eles retratam muito isso. Tem capítulos no Kardec que você termina e você fala assim, gente, que loucura isso! Mas como é que Kardec pode ter acreditado nisso? Isso é um absurdo. Aí, no capítulo seguinte, você termina e fala assim, nossa, é incrível, não tem dúvida que os espíritos estão aí, que a vida é muito mais do que esse dia a dia nosso até a morte, né? Que a gente é muito mais do que o
o Fernando Pessoa dizia que é o homem cadáver adiado que procria, né? Isso eu acho, será que o homem é cadáver adiado que procria? Né? Então, não. Então, a minha fé é assim. O Chico Xavier falava: se eu tivesse algum poder nesta vida, eu mandaria pintar na fachada de todas as casas: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Chico, na verdade, veio para a Terra para praticar. Agora, eu vivi, né, e vi fenômenos muito estranhos ao longo da minha pesquisa, né? Um deles foi o Antônio, que é meu filho que está aqui, com seus 13, 14 anos agora. Mas que ele, quando eu estava fazendo o Véu de Ísis, né, o Véu de Ísis é o livro mais triste que eu já li. E, infelizmente, eu escrevi ele, né? Então, imagina, se é o mais triste que eu já li. Tanto é que eu, às vezes, não recomendo às pessoas. Eu sou o autor que menos... Eu falo assim, não, lê não, esse livro é muito triste. Eu falo mesmo. Falo direto. E aí, se quer consolo, não leia. E aí, o que acontece nesse livro? Que a tia Leila contou. Eu fui pesquisando e fui vendo muita fraude. E fui vendo como se monta uma mensagem psicografada de uma pessoa morta, né, para uma família enlutada, né, o desespero e a esperança que movem essas famílias. Eu vi muita fraude. E eu estava prestes a desistir do livro mesmo. Eu ia ligar para a editora num domingo até, eu estava falando assim, não vou acabar. Por quê? Porque é uma responsabilidade enorme. Eu não podia escrever um livro em que só tinha fraude e as mães enlutadas. E aí, o que eu vou fazer com esses médiuns e tudo, né? E aí, minha mãe me chama num canto, que nunca tinha passado um fim de semana com o Antônio. O Antônio tinha 4, 5 anos, né? Pequenininho, nenhuma educação religiosa, ele não tem nenhuma. A primeira palestra minha que ele está vendo, aliás, que a Isadora está vendo, que o Tomás está vendo, meus filhos. Primeira que eles estão vendo. E aí ele não tinha nenhuma educação religiosa. E minha mãe, de olho arregalado, falou assim, aconteceu uma coisa muito estranha com o seu filho. Ela tinha, o melhor amigo, um grande amigo dela, tinha morrido 2 semanas antes, atropelado, na frente de um filho dele, que é um menino de 4 anos, chamado Luiz Fernando. Esse amigo tinha morrido, atropelado. E o Antônio foi passar o fim de semana na casa dela, encontrou um ioiô do Luiz Fernando na casa, e foi com a minha mãe para o restaurante em que ela tinha almoçado com esse amigo pela última vez antes dele morrer. Estava lá na pizzaria, no restaurante, e aí, de repente, o Antônio se levanta da mesa, assim, pequenininho, olha para o alto e fala assim, Luiz Fernando? Não tem nenhum Luiz Fernando aqui. Aí minha mãe para, ele está olhando para o alto. Aí ele olha e fala assim, não, quando a gente morre, o corpo vai para o cemitério. O espírito vai para o céu, vai para o espaço. Ele falou, com 4 anos. E aí depois sentou e voltou a comer. E aí minha mãe perguntou, o que é isso? Eu falei, bom, o que é isso? É um capítulo do livro que eu estou escrevendo e eu preciso de alguma história boa para contar. E aí eu coloquei, né, no livro essa história, e aí depois de uns anos, uns 2, 3 anos, uns 4 anos, eu chamei o Antônio constrangido, porque ele cresceu, e eu ia falar para ele que ele foi personagem de um livro sem me autorizar, né, porque isso é uma invasão de privacidade, né, ou com vergonha, né. Aí ele também pequeno, 6, 7 anos, eu falando, olha, aí eu botei uma história sua no livro, aí ele leu a história, aí olhou para mim, também pequeno, falou, eu sou do mal, eu sou do mal. Aí não se lembrava de absolutamente nada, óbvio, dessa história. Então, esse tipo de história não aconteceu com ele e aconteceu outras várias vezes. Se você comparar o tanto que você acreditava antes de começar a pesquisa do Kardec e depois, se diminuiu, aumentou o ceticismo, o Kardec entrou como nessa balança aí? Sabe que eu estou no pós-parto, assim, né? Ontem eu fiz Com depressão ou sem? Depressão pós-parto. Ontem eu fiz a última revisão do livro, né? Então, agora ele está indo para a gráfica mesmo. Não sei mesmo. Eu ainda não tenho distanciamento. 2 pessoas só leram o livro até hoje, né?
Uma muito espírita, né? E um outro muito cético, absolutamente cético. Os dois tiveram visões absolutamente opostas do livro. Um achou que é uma homenagem linda ao Kardec. O outro, cético, falou assim, meu Deus, mas aqueles capítulos eu achei constrangedores. O que para ele, cético, era constrangedor, para o espírita é uma confirmação de que, sim, estamos em contato permanente, os espíritos estão entre nós e exercem uma influência poderosa sobre nossa vida. Como eu era muito cético, eu podia agora, 20 anos depois do início da pesquisa, dizer eu sou 100% cético. Seria o mais lógico de acontecer. Mas como eu fui surpreendido por muitos fatos, eu acredito mais do que eu acreditava quando eu comecei. Chico, no início, coitado, ele fazia as sessões no centro espírita dele, não ia ninguém, né? Ninguém, ficava aquilo vazio, ele falando assim, né? E ele começou a reclamar com o guia espiritual dele, né? E falava, mas Chico, está lotado, não tem lugar para sentar, as pessoas estão todas de pé. Aí ele falava, graças a Deus, ele falava, porque nem sempre ele via, né? Eu estou muito feliz de Araxá estar sediando um evento desse, recebendo o Flip pela segunda vez. A gente sempre sonhou com um festival como esse, onde a gente pudesse oferecer cultura de qualidade a toda a população de Araxá. O Flip Araxá é talvez a principal iniciativa que existe no Brasil de atrair cultura para a população a preços econômicos, com incentivo governamental, com incentivo das empresas, espargindo a literatura para todos os rincões e para todo mundo que vem e que realmente queira entretenimento de qualidade. Nós tivemos várias histórias pelo Brasil, né? A gente fez outras histórias além de Belo Horizonte, mas a mais divertida foi no livro Vis do Céu, do Véu de Ísis, que o Marcel, realmente esse espírito que ele está dizendo agora que estava deprimido, e estava mesmo. O Marcel estava soturno, sorumbático, não estava feliz com a história do resultado do Véu de Ísis. E nós fomos lá na sala Juvenal Dias e nós chegamos bastante cedo. Chegamos bem cedo, né, Marcel? 40 minutos antes e, obviamente, estava vazio. Aí, na hora que a gente chegou, nós vamos lá no palco, Marcelo, antes um pouquinho, falou, vamos. Aí subimos a escadinha, nós subimos a escadinha, para Marcelo. Eu falo, uai, o que houve? Ele, Marcelo, o que houve? Olhou para mim e falou assim, eles estão todos aqui. Eu falei isso. Eu falei, beleza, fica você que eu vou dar linha. Ficou você com eles, fui embora. É porque isso era uma frase do Chico. Eu sei, maldade dele, mas eu não sabia dessa história. Era uma história do Chico, que era assim, o Chico no início, coitado, ele fazia as sessões no centro espírita dele, não ia ninguém, né? Ninguém, ficava aquilo vazio, ele falando assim, né? E ele começou a reclamar com o guia espiritual dele, né? E falava, mas Chico, está lotado, não tem lugar para sentar, as pessoas estão todas de pé. Aí ele falava, graças a Deus, ele falava, porque nem sempre ele via, né? Aí eu confortei o Afonso, né? Está lotado aqui a sala. Ele e as cadeiras lá, que eu dei linha, eu vou ficar lá com aquele tanto de gente lá. Mas você sabe, Afonso, que é uma coisa assim, é sempre um mistério, né? O que vai acontecer num evento. O evento pode ficar vazio, né? Pode ficar hiper cheio, né? E o autor tem que estar completamente preparado para as duas situações, né? E às vezes eu ficava constrangido por quem me convidava. Então, por exemplo, eu ficava muito preocupado com o Afonso, né? Eu falava assim, meu Deus do céu, o Afonso trabalhando que nem louco, e vem 4 pessoas, não podia, né? Então eu já tinha essa frase boa dos espíritos. Mas uma vez, olha como isso é forte, e essa é uma história mais forte, eu acho que minha com o público. No começo, quando eu lancei As Vidas de Chico, tinha um evento lá em Brasília, que era uma Bienal,
E a editora falou, Marcel, não vá, que você vai ficar abandonado lá, não tem divulgação, não tem nada, você não vai vender um livro, isso não vai servir para nada. Aí eu fui. E foi isso aí que aconteceu, não tinha nada. Eu ficava numa mesa, assim, sentado assim, num corredor, todo mundo olhava com a pena, né, eu com o livro rosa, assim, em cima da mesa, aí as pessoas passavam assim, né, tal. Aí chegou a hora da palestra. A palestra, juro, era num container, e num palco, assim, pegando fogo, era verão em Brasília, um container no sol. E tinha um microfone no container. Eu falei, gente, um microfone no container, 10 cadeiras, por que isso? Aí, quando chegou a hora de eu falar, começou um show de pagode, do lado de fora, assim. E eu no microfone, 10 pessoas, né, 8 pessoas, sei lá. E aí terminou aquela loucura. Veio uma mocinha, muito simples, com uma amiga, e falou assim, olha, Marcel, eu vim lá de Ceilândia, peguei 3 ônibus, não sei o quê, para dizer o seguinte. Falou assim, eu ia me matar. Li a biografia do Chico e desisti. Eu vim te agradecer. Aí, o que é isso perto de todo o resto, né? Então, por exemplo, se tem fazer palestra para 3 pessoas, para uma, está ótimo. Né? Agora, o que aconteceu uma vez também nesses lançamentos, que hoje em dia eu não faço mais lançamento, por exemplo, em livraria. Eu fui uma vez numa livraria lá em Campinas, que era assim, eu fiquei num corredor, e aí, domingo, num shopping lotado, e a vendedora, Marcel Souto Maior está autografando o seu livro aqui. Ninguém. Aí ninguém apareceu, eu na mesa. Chegou uma hora que o negócio estava tão bom que uma senhora sentou na minha mesa para ler revista, sem saber que eu estava autografando. Aí ela olhou, quando ela ouviu o alto-falante, ela olhou a capa. Ué, você está autografando? Eu falei, estou. Aí eu falei, mas fica aí, pelo amor de Deus, porque não tem ninguém aqui. Né? E um outro foi um evento na FENAC, que também não foi ninguém. Aí entraram assim, umas 8, 10 pessoas no evento. Tinha um buffet, o buffet tinha uns 4 metros de buffet, e tinha umas 6 pessoas. Detalhe, todos vendedores. Depois os crachás foram aparecendo, todos. Não foi nenhum leitor, só livreiro. Então... Vocês perceberam que não teve nenhum caso do Sempre um Papo até agora, viu? Não era Afonso Borges promovendo. Todos os eventos do Marcel foram cheios. Quantos exemplares foram vendidos depois? Do Chico? Foram mais... Passou de 1 milhão de exemplares, né? Mais de 1 milhão de exemplares. Em 15 anos. Chega uma hora que a fila anda muito rápido nas editoras, né? Um lançamento depois do outro, depois do outro, depois do outro. E aí você acaba perdendo o livro perde interesse, assim. Em algum momento você deixa de ser interessante, né? Então, eu acho que quando você muda, por exemplo, agora eu estou na Record, né, para lançar o Kardec. E o Kardec vem com uma tiragem que, para mim, é assustadora, assim, na verdade. Eu em vez de eu fiz as contas. Olha só isso. São 100 mil exemplares de número de tiragem. 100 mil. Como cada livro tem 360 páginas, são 36 milhões de páginas saindo da gráfica. Aquela floresta, assim, é uma floresta gigantesca saindo de uma gráfica. Né? E o que acontece? Você fica assim, é um filho, né, que está indo para o mundo. Né? Eu estou realmente no pós-parto, não tem nem muito distanciamento direito para falar direito que retrato do Kardec está ali, e é um filho no mundo, e que você torce para que ele vá bem, né? Que ele vença, né? Que não sofra muito. Você acha que... Desculpa. Pode falar. Você acha que daquele momento que a gente lançava os livros, o início, né, do livro rosa, e que a gente sentia aquele certo preconceito, né? E de hoje, que vai começar de novo com o Allan Kardec, melhorou o preconceito, Márcio? Caiu, sim. Porque você vê, né, Afonso, por exemplo, As Vidas de Chico, né, virou filme, né, do Chico Xavier, dirigido pelo Daniel Filho, né, com Nelson Xavier, com Tony Ramos, Cristiane Torlone no elenco. Então, o Chico, com o tempo,
ele foi ficando chique, né? Ele não é aquele Chico de 15 anos atrás, né? Eu acho que a mídia, a imprensa foi abraçando e foi entendendo ele muito mais, né? Então eu sinto assim que o preconceito caiu muito. E o Kardec vai virar filme também, né? O Kardec já tem o roteiro pronto. O que aconteceu nesse livro foi incrível. Foi assim, enquanto eu escrevia o livro, a produtora de vídeo recebia os capítulos, né? Vai ser a Conspiração Filmes que vai fazer a conspiração, e o roteiro está pronto. Ele, em 5 tratamentos, ele já está pronto. O casting já está mais ou menos? Já se sabe quem vai ser Kardec? Não. Porque o Chico Xavier se ajudou a escolher, né? Foi, é o Nelson, né? Desde sempre, né? É. Mas assim, a gente tem sonhos, né? Por exemplo, a gente quer muito que o Tony Ramos faça o Kardec, né? A gente quer que ele faça. Mas aí tem que ver a agenda e tudo, né? Sim. Agora, quem vai dirigir e que está escrevendo o roteiro, e escreveu, é o Wagner de Assis, que dirigiu O Nosso Lar, né? Então e está bonito o roteiro. Só uma curiosidade, o seu livro do Chico Xavier foi publicado em outros países também? Não me lembro. Nunca. Ele foi em Portugal. Portugal, que eu cheguei na FINAC de Portugal, vi o livro do Marcel lá, né, Fernando? Chorei, fotografei para mandar. Mas e lá eles chamam o homem que falava com os mortos, né? O homem que falava com os mortos. O homem que falava com os mortos. Tem uma capa assustadora. O problema é assim, é porque o Chico, ele não é um personagem conhecido lá fora, né? O Kardec, ele foi renegado na Europa, em Paris, assim, mesmo, né? Ele tem muito mais admiradores no Brasil do que na França. E por quê? Muito por causa do Chico. Mas ao contrário do Espiritismo, que tem muito mais, digamos, informação sobre ele pelo mundo, né? Não, mas o Brasil é, de longe, o país mais espírita do mundo.